mais felicidade do que eu posso conter no meu coração, que eu estou mais uma vez aqui conversando com você. Que nesse momento em que nós estamos aqui reunidos, nós possamos elevar o nosso pensamento a Jesus, aos bons espíritos, pedindo que nós sejamos orientados, atendidos, não somente nós encarnados, mas também os desencarnados que aqui estão, aqueles que também precisam tanto de luz quanto nós, precisam tanto de consolo e esclarecimento como nós. Vamos então pedir o amparo a Jesus, aos bons espíritos, ao nosso amigo Paulo de Tarso. Mas hoje em especial nós vamos pedir ajuda, não somente a Alta de Souza, né? Mas também vamos pedir a Ivone Pereira e ao Espírito Charles. E é dessa forma, Senhor, que vamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. O tema do nosso estudo é a quem serve o perdão. Eu vou confessar para vocês que quando eu li essa trilogia de Ivone Pereira, que vai aqui mais uma dica, né? Depois eu vou deixar para as gurias colocarem ali. Essa trilogia não tem igual, gente. Eu sempre costumo dizer que a gente não pode desencarnar sem ler o livro Voltei, o livro Sublime Expiação e a trilogia da Ivone Pereira. Porque para mim, né? De repente falou para o meu psiquismo, falou para o meu jeito de pensar. Foi aqui que eu aprendi o que é o perdão. E o quanto é necessário a gente perdoar. Eu não disse que eu perdoo ainda, mas eu vou aprender como todos nós. Hoje em dia já está muito mais fácil encontrar o sentido do perdão na minha vida. E por conta de Ivone Pereira e Charles. Eu vou convidar vocês a pensar junto comigo, porque ultimamente nós somos abençoados, né, por várias fontes de informações. A partir da psicologia, a partir da religião, a partir da filosofia, sobre os benefícios do perdão. Mas hoje nós vamos abordar o perdão, assim, pontualmente, através da doutrina espírita. Por isso que eu baseei todo o estudo. Não vou, em nenhum momento eu vou pensar em psicologia hoje, eu só vou pensar em doutrina espírita, porque faz todo o sentido para nós. Porque no fundo eu me dou conta a cada semana, a cada mês, que a psicologia só tá copiando, né, a doutrina espírita. Vamos pensar assim, porque é bem por aí que a coisa caminha, né? Então eu vou convidar vocês a conhecer o passado da médium Ivone Pereira. Vocês me dão licença, que a equipe espiritual começa a esquentar a gente, né? E aí é uma beleza. Conhecer o passado da médium Ivone Pereira. Essa trilogia foi editada pelo Espírito Charles, que é o mentor da Ivone Pereira. Lá na primeira parte, começa assim. Século XVI. Ivone Pereira reencarna como Otília, como Ruth Carolina. E aqui, como Ruth Carolina, ela começa uma jornada na qual ela vai se comprometendo. Eu vou pedir para vocês que não se preocupem com os nomes. Eu só coloquei os nomes para facilitar, porque são 3 gerações, ou 3 encarnações, século XVI, século XVII e século XVIII. Fica muito mais fácil para a gente poder organizar mentalmente com os nomes. Mas fiquem tranquilos, quando vocês forem ler a trilogia, que eu tenho certeza que todos irão ler, né? Porque ninguém vai sair daqui hoje sem vontade de ler a trilogia, tenho certeza. Então, depois quando vocês forem ler, vocês vão lembrar disso, né? Vão ter essa noção, já que é uma pincelada. Ivone Pereira, então, reencarna como Ruth Carolina. Temos 2 núcleos nessa época. O núcleo da família protestante e o núcleo dos católicos, daqueles reis católicos.
A família protestante era o pai, Carlos Felipe, que era um divulgador do protestantismo e que dizem, né, por aí, que é o Dr. Bezerra de Menezes. Então, desde lá, ele já começava a sua caminhada em direção ao Evangelho de Jesus aqui na Terra. Carlos Felipe II, também divulgador do protestantismo, era filho do Carlos Felipe I. Ruth Carolina era aquela menina de 15 anos, a joia da família. E os irmãos mais novos. Nós tínhamos então Otília. Otília era a noiva do Carlos Felipe. Tínhamos também nesse núcleo Frederico G, príncipe, que estava ali prometido para Ruth Carolina. Segundo núcleo, os reis católicos. Os reis católicos era Caterina de Médici, que governava a França junto com o seu filho Carlos, e ela tinha uma firme proposta de terminar com o protestantismo e também o firme propósito de eliminar Luís de Narbonne, o conhecido capitão da fé, que era filho ilegítimo do rei. Luís de Narbonne, então, o capitão da fé, era um religioso fanático que comandou o massacre da noite de São Bartolomeu, na França. E este Luís de Narbonne foi criado pelo Monsenhor B. Até aí, dois núcleos que tinham sim as suas diferenças. Na noite de 23 para 24 de agosto, estamos bem pertinho, né? Achei assim muito simbólico isso, né? Bem pertinho de 23 a 24 de agosto de 1572, os sinos anunciaram os festejos de São Bartolomeu. Nessa noite, na França, ocorreu o massacre de mais de 3.000 protestantes, onde somente Ruth, Carolina e Otília sobreviveram. Dizem que por muitos anos se escutava os gritos de desespero daquela noite. Imaginem o que ficou ali fixado naquele painel psíquico, naquela atmosfera psíquica daquele lugar. Nessa noite violenta, então, teve início a essa história que hoje, né, já desencarnada Ivone Pereira, foi Ruth Carolina. Revoltadas, Otília, por ter perdido o noivo, Ruth, por ter perdido toda a sua família, maquinam então uma vingança pelo massacre da sua família. Iniciaram então o plano de se vingarem do capitão da fé. Ruth seduz Luís de Narbonne, que é o capitão da fé, que se apaixona por ela e que depois nós vamos entender lá no final que os dois já tinham vivido junto lá nos anos 40 no ano 40 depois de Cristo, que os dois tinham tido ali uma relação de amor, já tinham sido casados. Por isso que a gente vai entender um certo tipo de sentimento que Ruth Carolina sentia por ele em todas as vezes que eles se encontraram aqui na Terra. Voltando então para 1572. Ele se apaixona por ela e eles se casam. Na noite do casamento, ela, em combinação com Catarina de Médici, diz: olha, eu caso com ele e te entrego. Ela entrega então Luís de Narbonne, que é encerrado numa masmorra, em segredo, onde morre. Ruth pede ajuda para Frederico G e segue para outro país. Mas a Ruth Carolina sentia, e agora vai ficar redundante, mas sentia um sentimento por Luís de Narbonne que ela não conseguia entender. Ela amava aquele homem que tinha terminado com a família dela. Monsenhor B, aquele que era o tutor de Luís de Narbonne, desesperado, procurava Luís por todos os lugares e acreditava no sofrimento da Ruth Carolina. Até que ele descobre que o seu tutelado tinha morrido nas masmorras e tinha sido entregue por Ruth por vingança.
Até ali, Monsenhor B gostava muito de Ruth Carolina e acreditava que ela estava sofrendo. Luiz de Narbonne, então, desencarna, sem dar-se conta, busca energeticamente Ruth Carolina. E aí ele chega lá e encontra Ruth Carolina sem paz, nem mesmo depois de ter vingado sua família. Além de tudo, ela ainda continuava sofrendo a obsessão daquela combinação que tinha feito com Otília, que Otília desencarnou e continuou obsediando ela, dizendo: olha, a gente combinou, tu não vai voltar atrás, a gente combinou. Olha o tamanho do compromisso que a gente tem quando a gente combina, né, gente? Cuida aí. Daqui a pouco a gente está combinando umas coisas que não vai dar certo. Voltando para 1572, mais ou menos. Então, a Otília ainda estava lá no plano espiritual, enlouquecida. Ruth Carolina desencarna. Uma vez libertada das formas carnais, após o período de perturbação, viu-se reunida com a família, pai, mãe e irmão. Questionada então por aquele irmão, perguntou para ela, né? Por que, minha irmã, tu fizestes isso? Por que tu te comprometeu desse jeito? Aí ela olha para ele e diz: mas foi por amor a ti, foi por amor à minha família. Como é que eu não ia me vingar? Aí ele, na sua evolução espiritual, olha para ela e diz: por nós, minha querida, por amor a nós, ao nosso Criador, Todo-Poderoso, deverias ter perdoado e não castigado. Vingando-te, castigando, foi a ti mesmo que feriste, visto que ficaste com a responsabilidade de infringir a lei, essa lei de Deus, e nem poderias, minha irmã, alegar que tu não conhecias essa lei, porque ela habitava o nosso lar. No Evangelho, o Senhor recomenda perdoar. E aí ela continua dizendo: mas eu sofria, meu irmão. E ele disse a ela: querida, Jesus disse: vinde a mim, vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Jesus deixou claro, não é a vingança que vai nos aliviar. É Ele. É buscar Ele através da fé, através da esperança, através da condição humana que a gente carrega, mas buscar Jesus. E aí eles se encontram no plano espiritual, organizam mais uma reencarnação. Aí voltam para a Terra. Neste momento, mais uma vez eu aviso, não se preocupem com os nomes, tá? Vocês vão entender quando ler. Acontece a reencarnação, que é sempre sob o olhar amoroso do nosso Pai. Reencarnação agora no século XVII. Ruth Carolina reencarna como Berthe, uma menina que foi criada pela família Lumière. Luiz de Narbonne reencarna como Henri Lumière. Monsenhor B reencarna como pai de Henri Lumière, Senhor Arnold. Frederico reencarna como um irmão de leite do Henri Lumière. Carlos Felipe II reencarna como Padre Antônio. Carlos Felipe pai reencarna como Padre Rômulo. Este núcleo aqui foi todo ele trabalhado no plano espiritual para que pudesse acontecer um reencontro e um perdão. Berthe, então, casa-se com Henri. Poucos anos de felicidade, mais ou menos entre 3 e 4 anos. Esse casal sempre orientado pelo Padre Antonier e Padre Rômulo. Mas por conta de sua essência frágil, vulnerável, volúvel, Berthe, que foi Ruth Carolina, acaba se envolvendo com outros homens e abandona Henri, que foi Luiz de Narbonne, que já tinha sido abandonado por ela, que vai atrás dela por amor, não aceitando aquela desistência dela do casamento. Ele não se conformou
e, em estado de desespero, acaba se suicidando, atirando-se do penhasco. A mãe de Henri definha e até a morte de tristeza, e o pai enlouquece de dor. O pai, o Monsenhor B, aquele, e que já tinha acontecido essa desilusão com o Ruth Carolina, agora Bert. E esse pai desencarna dizendo: eu vou vingar a morte do meu filho. Desencarnados em busca de vingança. Otília, que não se conformava e enlouqueceu, mesmo no plano espiritual, e o Monsenhor B, que é o Sr. Arnold, o pai do Henry. E o que é a obsessão? Só vou dar uma palhinha para a gente entender, né? Para quem não conhece e de repente é a primeira vez que está vindo. A obsessão é uma ação continuada que um espírito mau ou ignorante exerce sobre um indivíduo, encarnado ou desencarnado. Quem viu a palestra do tio Luiz Carlos semana que vem vai entender bem o que eu estou falando agora, né? Tio Luiz Carlos que falou sobre a obsessão. Então a obsessão é quase sempre o resultado de uma vingança, que tem sua origem nas relações que ambos tiveram em uma existência anterior. Isso está lá no nosso Evangelho. Então, o que a gente entende? O que os Espíritos estão nos dizendo? Que o amor sempre une e o amor sempre liberta. Agora, o ódio, o desejo de vingança, ele amarra, ele liga, mas uma ligação corrosiva, ele aprisiona, ele fixa. Então, após a segunda oportunidade que esse grupo de espíritos teve, século XVI, primeira, século XVII, segunda vez, aqui estamos nós, depois de terem se encontrado no plano espiritual e terem trabalhado em prol da regeneração, do reencontro de despertar de Ruth Carolina, Luiz de Narbonne e o príncipe Frederico. Só um pouquinho. Então, Bert, século XVII, que tinha sido Ruth, reencarna como Andréia. Padre Antônio, que tinha sido Carlos Felipe, aquele protestante que morreu, irmão da Ruth Carolina, volta como irmão de Andréia, Ruth Carolina, sendo o irmão mais velho, que faz medicina e é filósofo. Henri, que foi Luiz de Narbonne, reencarna como Arthur, para fazer aquele tempo de complemento da reencarnação que ele precisava, e já foi planejado que o Arthur iria desencarnar logo que completasse aquele tempo que necessitaria que ele completasse na encarnação em que ele se suicidou, e que ele passaria por algumas experiências para reorganizar o perispírito, porque ele tinha desorganizado com aquele ato insano dele de desespero. Então, Arthur seria irmão gêmeo de Alex, que tinha sido o irmão de leite de Henri e que tinha sido príncipe Felipe lá na primeira versão. Não se preocupem com os nomes, o importante é a essência de tudo isso. Neste século, este núcleo se encontra no propósito de regeneração de Ruth, Luiz e Frederico. Andréia era uma menina frágil, doente desde pequenininha. A infância foi muito difícil. Por quê? Porque ela sofria a influência direta do Monsenhor B, que era Arnold Numiers. Ele não conseguiu perdoá-la. Ele jurou vingança e foi atrás dela, mesmo depois que ela reencarnou. Só que Andréia era volúvel, inconsequente, sedenta de distrações. E ela não escutava o que o irmão mais velho orientava ela. Porque o irmão mais velho se dava conta que ali tinha alguma coisa que não estava certo. Ele conhecia
a filosofia, ele já conhecia um pouco da espiritualidade, ele conhecia, ele sentia. Porque algumas pessoas relatavam que naquela casa onde morava a Andréia com seus pais, e com seus dois primos, que eram o Alex e o Arthur, e de vez em quando eles escutavam umas gargalhadas, umas coisas fora do comum, e ela entrava em convulsão. Era um momento em que o obsessor atuava sobre ela diretamente para que ela sofresse. Porque cada vez que ela olhava para o primo, que era Luiz de Narbonne, e que foi Henri Mies, ela também pensava, eu amo ele, mas eu também amo o outro. E aí fugia toda a ideia de que ela pudesse se regenerar diante do Monsenhor B, que amava tanto aquele filho, ou do Senhor Arnold. Ela foi sofrendo essa obsessão por conta dela mesma. E aí a gente se dá conta que a obsessão acontece conosco porque nós estamos nessa faixa ainda. Mas nós somos humanos. Não vamos agora achar assim, meu Deus, eu não estou numa boa faixa. Não, eu estou na faixa que eu posso. E é graças, aí eu lembro que tem lá no Evangelho, diz, né? Qual é o objetivo, para que Deus permite que aconteça a obsessão? Para que a gente possa despertar. Porque se não acontecer uma obsessão, né? A gente pode ir pelo caminho do amor, né, gente? Mas a gente não conseguiu ainda. Então, quando a gente não sofre uma obsessão, a gente não desperta. A gente vai deixando as coisas acontecerem, a gente vai deixando a vida nos levar, a gente vai construindo a vida de uma maneira bem leve. Mas a vida na Terra não é leve. A vida na Terra não é de festa. A vida na Terra tem leveza, mas a vida na Terra é para que a gente se renove, para que a gente desperte e para que a gente possa caminhar em direção à plenitude. As dificuldades são do mundo de provas e expiações. Faz parte da nossa caminhada. E isso faz com que a gente, quanto mais a gente se der conta desse lugar em que estamos, mais forte nos tornaremos e melhor venceremos as nossas dificuldades. Voltando então para esta reencarnação deles no século XVIII, Ruth, que agora é Andréia, volúvel e inconsequente, não sabia se amava qual dos dois primos. E ela, na sua sede de satisfação e de distração, se deixou levar pelos encantos de um outro homem. Desesperada, com o decorrer da história, levada à insensatez e loucura por aquela obsessão provocada, comete então o suicídio, se atirando de um penhasco. Ficam ainda encarnados os dois primos, orando por ela, Arthur e Alex. Lembremos o diálogo lá do comecinho, que aqui Arthur e lá atrás foi Carlos Felipe II. Questionada pelo irmão, e ela diz, foi por amor a ti e foi por amor à minha família. E ele diz, por amor a nós, minha querida, por amor ao nosso Criador Todo-Poderoso, deveria ter-lhe perdoado, não castigado, vingando-te a responsabilidade de infringir a lei de Deus, está contigo. E tu não precisarias carregar esse compromisso. Quantas vezes, quando nós revidamos coisas simples, às vezes não é tão simples, né? Me desculpem quando eu digo coisas simples, mas deveria, vai ser simples, tá? Eu sei que não é simples hoje, vamos pensar assim, sei que não é simples hoje, acho que vai ficar melhor assim pra gente pensar. Imaginemos uma traição, né? Vamos imaginar assim o Érico, a coisa mais amada do mundo, que é meu marido há 42 anos. Amanhã de manhã eu acordo e descubro que o Érico tem uma namorada. Mas, hoje em dia é uma facilidade, a gente vai lá na internet, lá a gente descobre tudo na vida, né? A serviço de que vai estar tudo essa descoberta? A serviço de que vai estar a minha maquinação
de vingança. Não me ama? Segue com Jesus e os bons espíritos. Vou sofrer, vou chorar, vou ficar extremamente revoltada, mas não vou me comprometer mais do que a minha própria revolta. Porque nós precisamos nos dar conta que o que faz mal para nós não é o que o outro nos faz, é o que nós fazemos a nós mesmos. É o meu pensamento, são os meus valores, o jeito que eu levo a minha vida que faz mal para mim. Não é o que a Ondina provoca em mim. Não é o que o Alessandro provoca em mim. Daqui a pouco, o Alessandro me olhou e eu não gostei. Eu achei que ficou uma coisa meio estranha. Não vou falar mais com o Alessandro. Não, é porque aí a gente tem que aprender a se perguntar o que tem em mim, né, que faz com que eu fique tão frágil diante do outro. O que tem em mim que faz com que eu não consiga perdoar? Claro, gente, que aqui nós estamos falando no começo dessa história, um começo muito trágico. Mas também nós precisamos entender, nós que somos espíritas, que aquela não foi a primeira reencarnação deles. Com certeza eles já tinham compromissos. Porque nós só passamos por aquilo que nós precisamos passar. Aquilo que nós construímos durante as nossas experiências aqui na Terra. E é nesta hora em que, quando nós olhamos para o outro, que nos machuca, que nos agride, e nós nos defendemos, que nós também não vamos ficar nesse lugar de aceitar a ofensa, ou a ofensa passa por nós, né? Mas num lugar onde a gente vai se sentir mais prejudicado, a gente dá um passo para trás e deixa que o outro siga. E nós vamos continuar no nosso lugar. Porque é isso que é tão importante na nossa vida. Olhar aquilo que nós sentimos. Ruth Carolina não conseguiu. Otília não conseguiu. Esqueci do outro nome. Eu gostei disso, gente. Não. Todo mundo tá ligado nos nomes, né? Vocês só vão ver Ruth Carolina, né? O Frederico G e o Luiz de Narbonne. Esses três não conseguiram entender, mas principalmente Ruth Carolina, Otília e o Monsenhor B, que é o Sr. Arnold. O que acontece quando a gente não consegue entender que nós somos espíritos, que nós temos uma vida imortal e que quando nós estamos encarnados, nós estamos passando por algumas experiências que nós plantamos em outro momento. Plantamos, gente, não tem outra saída. Sabe aquela história assim, que não nasce beterraba onde a gente não plantou? Que não nasce mamão onde a gente não plantou? Mas não é porque nasceu a beterraba, porque a gente plantou, o mamão, porque a gente plantou, que a gente vai achar que a gente não é um bom agricultor, já que a gente queria colher feijão. Então a gente vai aprender, então vai colher a beterraba, vai colher o mamão, vai aprender a plantar o feijão. E é isso que a doutrina espírita nos ensina. O auto-perdão e o desprendimento. Eu acho ótimo, eu gosto muito daquele desprendimento dos bens terrenos, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito da matéria ainda, assim, né? Aí parece assim que os meus filhos são meus bens. E os bens terrenos não são nossos, né? São os nossos amores, o nosso marido, o nosso amigo, o nosso colega, o nosso trabalho. Não é nosso. Está conosco, mas não é nosso. E aqui ficou bem claro. Quando nós estamos nessa caminhada, o quanto nós nos comprometemos, porque às vezes nós ficamos com esse olhar tão limitado. Isso é meu. Isso é meu. A única coisa que é nossa é a nossa capacidade de se conhecer. E através do autoconhecimento, de entender a nossa vida e de entender o outro
quando o outro erra conosco, mesmo sabendo do tamanho de alguns testemunhos que a gente tenha que dar. Eu sei que é muito difícil. Eu não estou dizendo aqui que eu faria diferente. Eu estou dizendo que o certo é fazer diferente. E que um dia, se Deus quiser, eu vou fazer como deve ser feito. Mas a gente também precisa ir aprendendo como é que deve ser feito, senão a gente nunca vai encontrar o caminho. E é isso que os Espíritos vêm nos ensinar. Caminhando então para o nosso final, entendemos que através dessa história, que é verdadeira, gente, a história são 3 encarnações da médium Ivone Pereira. Quem não conhece ela pode lembrar, talvez, pelo nome do livro, Memórias de um Suicida. Foi ela que psicografou. Então é uma médium de peso para nós, né? E a gente olha ali assim, psicografava livros maravilhosos. E aí, assim, quando nós passamos por uma experiência traumática e nós revidamos, nós criamos um compromisso futuro que gerará a necessidade de retornar. Eu vou ler de novo esse parágrafo porque é indispensável que a gente se dê conta. Quando passamos por uma experiência traumática e revidamos, criamos um compromisso futuro que gerará a necessidade de retornar a esta mesma dimensão psíquica para mudar o padrão de energia. Então, assim, quando eu provoco alguma coisa no outro, eu tenho que voltar. Se o outro que sofreu e disse assim, bom, eu vou seguir meu caminho, tu segue o teu, esse está livre. Eu não. Eu continuo comprometido com a lei. Enquanto não se desatarem os nós ficaremos amarrados, enrolados e presos às energias sintonizadas na frequência da desafeição, na frequência do sofrimento e da revolta. E ali nós permaneceremos fixados, prisioneiros nessa dimensão psíquica, que pode ser encarnado ou desencarnado. Então, a pergunta é essa: a quem serve o perdão? O perdão serve a nós, porque desata as amarras, desata as fixações, nas quais nós estamos paralisados, criando em torno de nós uma atmosfera muito infeliz. Ninguém foge à lei de amor, de justiça e de caridade. Ninguém. Mais cedo ou mais tarde nós seremos felizes. Mais cedo ou mais tarde nós vamos sim ser tomados pelo amor e nós vamos conseguir seguir o caminho da evolução. Não tem saída, só tem um caminho e uma saída, que é o amor. Nós vamos chegar lá. De vez em quando a gente tropeça, mas estamos num mundo de provas e expiações, né? Primitivos, provas e expiações, mundos regeneradores. Aqui nós temos os superiores e os celestes. Então nós já recém estamos aqui, mas já sabemos muitas coisas. Isso já nos ajuda. Para a doutrina dos espíritos, a reencarnação é um método onde o espírito aprende a agir, aprende a educar-se, recuperando-se quando erra, reparando quando se compromete negativamente. Como? Né? Todos esses desse núcleo voltaram, se encontraram, alguns mais frágeis, como o seu Arnold, lá o pai, esqueci o nome dele, né? Alguém lembra do nome do Luiz de Narbonne? Era o primeiro. E o segundo? Não importa, vocês têm que ler o livro, tá? Isso é só pegadinha para vocês lerem o livro, porque vale a pena. Vale muito. Ah, vou mostrar depois, pode deixar. Então, a reencarnação é método para o espírito aprender a agir e educar-se. O espírita
Olha só agora. O espírita ainda tem outros motivos para perdoar. O espírita sabe que a morte apenas o deixa livre da presença material do seu desafeto e que este pode persegui-lo mesmo após ter deixado o corpo físico. O espiritismo apresenta uma utilidade prática para o ato de perdoar. Vamos pensar, né? Se Ruth Carolina e Otília tivessem perdoado aquele ato insano, né, de Luiz e Narbonne, elas poderiam ter seguido sua vida, mas não, foi muito difícil para elas. Depois voltaram, depois Ruth Carolina volta e se compromete mais ainda, e depois volta de novo e se compromete mais ainda. Só tem uma saída, o perdão. E claro que o perdão é difícil, gente. Eu não estou dizendo que o perdão é fácil, é muito difícil. Mas existe, assim, uma libertação, porque o perdão serve a nós. O perdão não é para o outro. Se o outro fez para mim, isso ele vai carregar. Agora, quando eu perdoo, eu me liberto. Eu fico livre daquela impressão negativa. Eu fico livre daquela atmosfera psíquica que me aprisiona. O outro errou com a lei de Deus, que é de amor, justiça e caridade. Só que eu sei que para nós isso ainda é difícil. Mas a gente precisa ir treinando. Por isso que a gente vem na palestra, por isso que a gente lê, por isso que a gente estuda. Porque a gente precisa treinar isso. Porque isso é libertador. Tinha um... Seu Rui. Não sei quem é que vai lembrar aqui de Seu Rui. Seu Rui daqui, né? O Seu Rui era nosso colega. O Seu Rui, quando passava um carro correndo por ele, né? Assim, carro na rua, assim. Ele dizia assim: vai, meu irmão, vai morrer na mão do outro, porque na minha não quero que seja. Eu achava aquilo assim, né? Tão gozada. E é verdade, não nesse sentido, mas vamos pensar assim: meu irmão, segue, tu fez pra mim, segue tua vida. Segue, porque tu vai carregar o que é teu. E eu vou carregar o que é meu. Não adianta, não tem outra saída. Cada um carrega o que é seu. Porque a gente ainda está numa caminhada. Uma caminhada ainda muito lenta. Porque a gente é imperfeito. Mas se a gente já cuidar de nós, já vai ser uma grande coisa. Gente, estou passando da hora, mas eu já vou terminar, tá? Então, perdoar é um processo pelo qual nós vamos podendo olhar para a nossa ferida, para a nossa dor. E nós vamos aprendendo a esperar curar, virar cicatriz. Sabe? E depois, quando a gente olha para aquela cicatriz, a gente não vai sentir mais a dor da ferida. A gente vai olhar para a cicatriz e vai lembrar da dor que sentiu. Depois, a gente vai seguir um pouco mais e vai seguindo e vai deixando para trás. Eu lembrei de uma coisa agora para a gente encerrar. Depois tu vai fazer o encerramento, Marinês, certo? Então, assim, lembrei de algo bem interessante. Para mim, pelo menos, né? Vai fazer 3 anos dia... não sei exatamente o dia, tá, gente? Mas vai fazer 3 anos em setembro agora que eu descobri que eu tinha câncer. E aí, estou num tratamento terrível, sofri bastante, mas nada como a nossa medicina maravilhosa, né? Nada como baixar a cabeça e olhar onde é que estão os pontos frágeis, onde é que a gente está errando, onde é que a gente precisa refazer as coisas lá dentro da gente. Porque esse é o objetivo da doença na Terra, é que a gente pare e pense um pouquinho mais sobre nós. Não é castigo, é oportunidade. E agora vai fazer 3 anos. E o quanto foi importante esse período. O quanto foi importante eu me dar conta de algumas coisas. Às vezes a gente pode nascer na mesma encarnação, sem precisar reencarnar de novo. A cada despertar de consciência, a cada momento que a gente acorda,
a gente se dá conta que a gente não precisa deixar para a próxima reencarnação aquilo que a gente despertou agora. Vamos fazer. Vamos amar aquele marido difícil. Botar um freio, mas vamos amar. Né? Vamos amar aquele colega difícil. Botar um freio, mas vamos amar. Porque o amor não vai fazer bem para o outro. Porque se não estiver na faixa do amor, mas o amor vai fazer bem para nós. Foi o que Ruth e Carolina deveria ter entendido, né, gente? Não conseguiu. Aí passou por tudo que passou até reencarnar e ver que a vida pode ser bem mais fácil quando a gente se conecta com a gente e a gente aceita as nossas provas. Não aceitando, largando no chão e chorando. Não, a gente aceita é assim, pega, olha, organiza, vai lá, faz de novo, não deu certo, vai lá, faz de novo, não deu certo, vai lá, faz de novo. Porque é assim que a gente cresce. E foi assim, com certeza, que Ivone Pereira chegou até nós, médium, excepcional, que nos deixou esse legado e o quanto ela nos ajudou através da sua mediunidade. Aquela que passou por tantas dificuldades hoje nos consola. Quem sabe, né? Daqui a um tempo seremos nós lá adiante, não vou dizer consolando como Ivone Pereira, né? Mas quem sabe, dizendo pelo menos pro irmãozinho assim, espera mais um pouquinho, pensa melhor, não te compromete. Porque a vida é uma bênção de Deus. Nada é igual a essa oportunidade que nós temos aqui. Nada. E hoje é a maior, a melhor, a mais importante oportunidade que nós estamos tendo nessa vida. Durante a nossa vida eterna. Hoje é a nossa mais importante oportunidade. Que eu tenha conseguido conversar com vocês essa noite, que eu tenha conseguido tocar um pouquinho no coração de cada um e que cada um possa ter lembrado, mesmo que de forma inconsciente, os propósitos que fizeram antes de reencarnar. Porque nós precisamos lembrar que nós reencarnamos para amar. Não tem outra saída. Ou a gente ama, ou a gente ama, porque nós somos frutos do amor. Enquanto a gente não está amando ainda, é só porque a gente está a caminho, mas a gente vai chegar lá. Vou deixar para vocês então aqui, depois, né, na nossa biblioteca, a gente com certeza vai ter, aqui está a trilogia, que fala, vou dizer agora, bibliotecário é fogo, né, a mulher dos livros é fogo, diz nome. Tá aqui, ó, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumière e O Drama de Betânia. Vale muito a pena, gente. Olha, se vale a pena, vou dizer para vocês assim, ó. Eu já li 2 vezes cada um. Não é muita coisa, né? Mas para mim é importante. 2 vezes cada um já serviu de um bom entendimento. Que a paz de Jesus nos envolva, que eu possa ter feito a minha parte, que eu possa ter colaborado para a gente despertar um pouquinho a nossa consciência. Nós precisamos tanto de ter Jesus no nosso coração. Nós precisamos tanto aprender a perdoar, a aceitar as provações que nós passamos, a aceitar as coisas difíceis da nossa vida. Nós precisamos, não tem outra saída. Nós só temos esse caminho. A certeza que Jesus nos envolveu, né? Entrego aqui o meu lugar para a Marinês, que tenho certeza que vai fazer muito melhor do que eu uma oração, certo? Olha a responsabilidade que eu botei nesses ombros, né? Então que a paz de Jesus nos envolva e que possamos lembrar, e assim fica a dica, né, gente? Ó, excelente presente. 3 volumes maravilhosos, que vale muito a pena. Que no fundo conta um pouco de nós. Certo? Que assim seja.